Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Então vamos lá para mais um vídeo em preparação à nossa aula. Esse é o vídeo 3 para nossas aulas sobre política, como viver em sociedade. Nós vimos na primeira aula nossa a definição de política, né? E podemos ver que todos somos políticos, ou seja, todos nós vivemos na polis. Então, política, né, vem de polis, administração da cidade. Então, isso é política. E na aula passada, nós vimos as 3 formas de poder social que nós encontramos, que nós temos. São eles, né, o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Poder econômico, antes vimos, aliás, o que é poder, que é a posse dos meios para que possamos ter o efeito desejado. Então, como eu consigo algo que eu quero se eu tenho o poder? Poder da palavra, poder do remédio, poder de convencimento e por aí afora. Então, o poder econômico, como a gente viu, tem os meios necessários para que faça valer aquilo que deseja, o poder ideológico e também o poder político. O foco nosso aqui é o poder político, então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é esse poder político e como ele exerce a sua força em nós. O que ele tem de diferente dos outros poderes. Então, por uma primeira definição aqui de Norberto Bobbio, diz assim: o poder político, cujo meio específico de atuação consiste na possibilidade de utilizar a força física legalizada para condicionar comportamentos. Então, dentre os poderes, o único que tem o uso legítimo da força é o poder político. Então, a força é o último recurso que tem, né? Não funcionou nenhuma outra possibilidade, aí entra a força física, que isso é o máximo de imposição que nós temos. Bobbio diz ainda que o poder político é, em toda sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados. Todos os outros, como o poder econômico, o poder ideológico, acabam sendo subordinados ao poder político. Eles estão interligados, mas o poder político é o que, por essa especificidade, né, porque é ele que controla a lei, como a gente vai ver, então ele acaba tendo mais eficácia sobre todos nós. Então, na aula de hoje, né, no terceiro vídeo, a gente vai ver um pouco mais sobre a questão do poder político. Então, esse poder que exerce essa força de nós, onde todos nós estamos subjugados. Então, vai ficar uma pergunta para a gente, para que a gente possa desenvolver a nossa conversação. O indivíduo, o sujeito, a pessoa, pode determinar suas ações ou a sociedade impõe padrões, ideias e valores inescapáveis. Como se dá essa relação na polis aí, né? Essa relação política de convivência na polis? O indivíduo, ele tem liberdade de atuar livremente ou é a sociedade que impõe a ele um determinado tipo de comportamento? Como que se dá essa relação indivíduo e sociedade? E a gente já vê que o poder político determina bastante, influencia bastante nisso. Como ele faz isso? Segundo Durkheim, o autor que a gente vai seguir nessa aula, Emile Durkheim, a sociedade determina os indivíduos. Porque o indivíduo já nasce dentro de uma sociedade, então a sociedade que vai determinar o indivíduo. O indivíduo só se reconhece enquanto dentro de uma sociedade. E isso traz implicações. Então nós vamos ver como que a sociedade exerce essa pressão sobre o indivíduo, que nós denominamos coerção social. Coerção social é essa pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Como que ela faz isso? Através das suas instituições sociais. O que são instituições sociais? São esse conjunto de pessoas com regras, normas determinadas, que funcionam como colunas, como pilares da sociedade. Imaginemos a sociedade como um prédio, então tem as colunas, né, as vigas ali, o que dá suporte à sociedade, e os indivíduos, esses tijolinhos que constroem tudo. Então, as instituições sociais como família, escola, igreja, exército, Estado, como que elas exercem essa pressão sobre nós, essa coerção social? É nessa pressão que nós vamos construir a estrutura social. Imaginemos um prédio para a gente ver como que ele fica construído, a sociedade dessa forma. Então, nós vamos ver nessa aula, né, o que é estrutura social, o que é coerção social
E também uma palavrinha muito parecida com coerção é a coesão social, essa unidade, coesão, essa vida em sociedade. O que faz com que os indivíduos sigam as normas e as regras da sociedade e não se rebele todo o tempo? E também o que faz que os indivíduos, né, de vez em quando, há alguns movimentos, alguns conflitos sociais. Quando há esses conflitos sociais, o que está acontecendo e aonde entra aí o poder político, então, para tentar resolver, achar uma solução para esses conflitos sociais? Por que a gente não vive em constante conflito social? Por que ou vivemos constantemente, o porquê disso? Mas eu digo conflitos assim que podem causar aí a destruição da vida em sociedade. O que faz com que o indivíduo se predisponha a, a seguir as regras e a norma da sociedade. E quando isso não está funcionando, diz Durkheim que acontece uma anomia social, uma doença social, que a sociedade não está vivendo de uma forma solidária. Quando tudo está caminhando, quando tudo está acontecendo de uma forma harmônica e pacífica, dizemos que está havendo uma solidariedade. Quando há algum conflito social, quando há algumas situações que estão causando uma desordem pública, diz-se que há uma anomia, uma doença social. E como fazer, o que fazer para que seja sanado essa doença? Então esse vai ficar aí como motivação para a gente ver o que fazer, qual seria a alternativa, como lidar com isso. O que Durkheim nos propõe? Aonde entra aí o poder político? Qual a função do poder político? Qual a sua prerrogativa? Como se legitima o poder político? É necessário? Não é necessário? Por que é necessário? Como lidar com ele? Como participar? E dentro da nossa aula também, aonde não funciona o poder político institucionalizado, como que a sociedade civil pode resolver a situação, tá? Como o poder político resolve as situações? Com a lei. Tá doente, uma pessoa está doente, precisa de remédio para organizar todas as funções ali e o organismo também. A sociedade, se ela não está funcionando bem, está doente, precisa de um remédio. O remédio para a vida em sociedade seria a lei. Mas aonde a lei não está funcionando? Como que a sociedade civil pode ela resolver situações? A gente vai ver um exemplo bem prático aqui de uma situação bem específica que a sociedade civil criou uma alternativa para solucionar um problema onde a lei não poderia intervir. Então, tá bom? Fica aí essa motivação, essas questões para que a gente possa desenvolver mais na nossa próxima aula. Então, exigências da vida em sociedade, o que a vida em sociedade implica, quais as suas exigências. A gente já viu o que é estrutura social, coerção social, coesão social, anomia social e aonde entra e como a sociedade civil pode lidar com isso. Tá bom? Então, até nosso próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.